Nessa aula você vai aprender sobre modificação dos componentes e da questão também de manipulação de texto. Como é que você faz para poder manipular cada um desses componentes, como é que você altera o texto, como é que você posiciona eles, e também a gente vai falar um pouco aí sobre a regra de formatação, né? Regras de layout. Então vamos lá, quando você cria um projeto, ele vem sempre com esse Hello World aqui por default, né, por padrão. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esse primeiro botão aqui que a gente colocou na aula anterior. Também vou deletar o Hello World aqui, tá? A gente vai criar uma espécie de interface aqui do zero para você poder entender como é que funciona todo esse mecanismo de posicionamento de componente. Então aqui ó, na guia, né, na aba esquerda, na guia Palette, eu tenho toda uma gama de componentes que eu posso estar utilizando dentro do meu projeto do Android Studio. Então eu tenho aqui o text, que são componentes voltados a teste, que desde a parte de escrita de texto no seu aplicativo até a coleta dos textos, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, eu vou arrastar aqui um plain text. Esse plain text aqui, ele serve para que o usuário digite um texto e você manipule esse texto dentro do seu projeto através de programação ou através de qualquer outro recurso aí que você for fazer no seu aplicativo, tá? Então eu vou deletar aqui. Agora de início eu vou colocar um text view aqui e repare no seguinte, quando eu começo a arrastar o componente dentro da minha interface, dentro da minha activity, começa a aparecer ó, alguns tracejados, né? Repare só, ele está mostrando que se eu posicionar aqui, ó, ele está me orientando, ele falou, ó, coloca aqui, se você colocar, vai ficar formatado, vai ficar bem legal se você colocar aqui. Nunca coloque componente fora dessa linha de marcação aqui, tá bom? Para fora aqui não é interessante. Coloque sempre para dentro desse círculo rosa que você está vendo na sua tela aí e de acordo com que o próprio Android Studio está te orientando ali, ó. Olha só que legal. Então se eu soltar aqui, vai ficar bem bacana. Eu vou executar o aplicativo aqui só para você poder ver o que acontece com esse componente. Repare o seguinte, mesmo eu colocando ele afastado aqui da borda, o meu texto ele foi lá para o canto, então ele ficou bem encostado. Por quê? Porque eu ainda não coloquei uma regra de formatação, né? Uma regra de layout. Dentro do Android Studio mais recente, essas versões mais recentes do Android Studio, ele foi introduzido o conceito de Constraint Layout. Então, essa varinha mágica que você está vendo aqui, uma espécie de varinha mágica, é um recurso chamado de Infer Constraint, que quando pressionada, ela já cria uma regra aqui para mim. Então eu vou clicar aqui ó, nessa lupinha, nesse zoom aqui, eu vou clicar. Repare que ele já colocou e aplicou uma regra de layout automaticamente quando eu apertei o Infer Constraint. Então eu vou reexecutar meu projeto. Ele está perguntando aqui se eu desejo terminar o processo app, sim, que está aberto no meu emulador. E quando ele reexecuta o meu projeto, ele está agora obedecendo essa regra de layout que eu apliquei no meu componente. Como eu mostrei ali anteriormente, eu posso colocar agora aqui um plain text. Eu vou colocar aqui um plain text, sempre seguindo esse tracejado que ele já está me orientando. Ele está falando que é bacana eu posicionar aqui. Então quando eu posiciono nessa distância aqui, eu posso estar arrastando, né, desse jeito aqui. Quando eu executo ele desse jeito aqui, eu vou executar novamente. Eu vou colocar aqui para ele poder lembrar sempre, para ele terminar os processos anteriores. Olha só como é que ficou bagunçado, né? A minha caixa de texto acabou encobrindo o meu text view, então não ficou legal. Por que aconteceu isso? Justamente porque eu não apliquei uma regra de layout aqui. Então eu vou pressionar aqui o Infer Constraint, e ele criou essa curva aqui e tal. Fica tranquilo, tá? Isso aqui é normal. Mais para frente eu vou mostrar como é que você faz para criar de maneira manual, né? Sem utilizar esse recurso do Infer Constraint, você vai aprender a criar todas as regras de layout de maneira manual também, tá? Mas fica tranquilo aí que não tem problema nenhum ele fazer essa curva aqui igual tá aqui, tá? Eu vou reexecutar o projeto de novo, vou abrir o emulador e olha só que bacana que ficou o meu projeto já, né? Já tá ficando com uma cara bem interessante. Então aqui dentro, ó, eu posso, quando eu clico aqui dentro, eu posso apagar esse texto, eu posso entrar com outros textos aqui, ó, do jeito que você tá vendo aqui, que fica bem bacana. Agora eu vou colocar aqui também um button, né? Para eu poder procurar esse componente, ou eu posso vir aqui buttons, né? Porque quando eu clico em buttons, eu tenho todos os recursos relacionados a buttons. Então tá tudo separado aqui. Ou eu simplesmente posso vir nessa lupa aqui e digitar pela palavra-chave, né? Pelo termo button, ele já vai trazer para mim aqui, ó, button, tá? Então eu posso clicar, arrastar e posicionar do jeito que eu quero aqui. Então eu vou posicionar esse button mais ou menos aqui, eu acho que tá legal. Vou aplicar a regra do... Vou aplicar o Infer Constraint aqui, né, no caso.
E olha só o que que ele fez. Ele fez tudo aquele negócio de novo, né? Fez um monte de curva aqui, tá muito estranho, sei lá o quê. Fica tranquilo, tá? Isso aqui é o próprio Infer Constraint que tá achando legal fazer desse jeito, mas quando você aprender a fazer de maneira manual, você pode estar criando aí de acordo com o que você acha melhor visualmente falando para o seu projeto, tá? Eu vou clicar aqui de novo para executar meu projeto. E agora ele já trouxe para mim aqui 3 elementos, né? Eu tenho o button, que poderia ser simplesmente um botão de cadastro, né? Eu poderia colocar aqui um nome, por exemplo, né? Eu poderia digitar meu nome aqui, posso digitar direto do teclado do meu computador ou testar aqui mesmo no teclado do meu emulador, né? E vamos supor que aqui fosse cadastrar, eu clicava em cadastrar e daí ia acontecer uma ação. Então eu já estou montando uma espécie de interface aqui. Quando eu quero alterar, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar esse texto que está aqui dentro, cada componente que está aqui na tela do meu projeto, cada componente tem um atributo diferente na janela atributos aqui. Pode ser que o seu esteja minimizado, tá? Mas igual você aprendeu na aula anterior, você pode vir aqui, ó, e tá clicando nele, que ele vai estar expandindo para você, tá? Então você tem um ID dele, você tem, por exemplo, a orientação dele, você tem aqui também, por exemplo, lá embaixo, ó, o texto, né? Vou colocar aqui cadastrar, vou dar um Enter. Olha que bacana que ficou, né? Colocou cadastrar aqui tranquilamente. Agora, quando eu clico aqui também nessa caixa de texto, eu tenho o text aqui e eu posso colocar seu nome, Enter. Então, para poder orientar aí a pessoa, né, que vai estar utilizando aí, né, digite seu nome ou seu nome aqui. E aqui dentro eu posso colocar um outro texto também. App de cadastro. Eu vou dar um Enter. Olha só que legal. App de cadastro, e aqui embaixo ele colocou, né, seu nome e o botão cadastrar. Quando eu faço alterações, que nem nesse caso aqui, eu considero uma alteração pequena, mas às vezes o Android Studio pode reconhecer como uma alteração muito grande. Então eu tenho duas opções, eu posso simplesmente aplicar as mudanças e restaurar, né, a Activity, ou então clicar em Run App, que ele vai fazer toda a compilação, né, recompilação do meu projeto de novo. Eu recomendo clicar sempre aqui para evitar erro, mas você pode estar clicando aqui também, tá? Aqui ele já carregou e olha só que bacana que está ficando a nossa interface. Bom, nessa aula você aprendeu aí como tá posicionando seus componentes utilizando o recurso aí do Infer Constraint, que é um recurso muito bacana, deixa muito mais fácil a construção de layouts. A gente vai estar entrando em mais detalhes nas próximas aulas. Você também aprendeu a como mexer em atributos dos seus componentes, né? Dos seus projetos no Android Studio, bem como o posicionamento dele de maneira correta aí quando você for criar os seus aplicativos. Já na próxima aula a gente vai criar um outro aplicativo e vamos criar uma interface aqui que gere uma ação. Então quando eu pressionar um botão, eu quero fazer uma ação dentro da nossa Activity, né? Dentro dessa tela do nosso aplicativo aqui. Então vai ser bem bacana. Então eu te vejo na nossa próxima aula.